Velho, para mim, tudo que representa muita riqueza, banco, por exemplo, não podia ser privado. Tinha que ser público. Todos os bancos tinham que ser públicos. O mercado financeiro tinha que ser público e não privado. Mas a gente não está Não podia produzir. A gente quem? A gente está precisando mas disso. Mas os caras que não, mandam nessa agora eles estão mandando. Isso que eu estou falando é até perigoso, mano. Porque eles estão mandando e quando eles veem uma ideia dessa, eles vão para cima. Peraí, tem que calar esse sujeito. Eles estão fazendo isso. É que nem os Estados Unidos, velho. Que foi avançando com a OTAN, criou a guerra da Ucrânia para criminalizar os potenciais adversários. A Rússia tem um exército que não é tão grande nem tão forte quanto os Estados Unidos, mas que tem armas de muito mais precisão, muito mais evoluídas do que os Estados Unidos. A China está ali do lado, fechada com a Rússia, tem uma economia mais forte do que a dos Estados Unidos. O eixo econômico está mudando para lá. Os Estados Unidos, vendo que está perdendo a hegemonia, ele está fazendo de tudo, mano. Está criando tumulto. Está sendo bolsonarista. Não quer cair, velho. Então está destruindo tudo. A guerra do Iêmen, velho, tem 4 anos. Morreram 400 mil pessoas. 100 mil crianças morreram de fome. Que a Arábia Saudita, aliada aos Estados Unidos, com armas da indústria de armamento dos Estados Unidos. A mídia fala alguma coisa? Quantos ucranianos morreram? Alguns milhares. Lá morreram centenas de milhares. E ninguém fala nada. Não é que não é para falar da guerra da Ucrânia, mas é para falar da guerra do Iêmen também. Está acontecendo, mas não dói, né? Está acontecendo, mas não aparece. Sudão, na África, em vários lugares está tendo genocídio. Inclusive guerras mantidas pelos Estados Unidos. Exato, mantidas. é interesse deles. É interesse deles. Mas eles falam, como Putin é malvado. Olha, ele é um demônio. Eles pessoalizam a coisa. Eles não falam do contexto. Desde que caiu o muro de Berlim, velho, que eles se sentiram dono do mundo, agora não tem mais adversário. E aí não se falou da Ásia. A Ásia foi se desenvolvendo e os Estados Unidos nem viu. E agora está num outro patamar. E eles querem que volte a estar no patamar anterior, não vai voltar, parceiro. Agora eles vão causar muito sofrimento ainda, porque são muito poderosos ainda. Ixi, que se fudeu nesse molejo que eu já matei. Mas aquela ideia, essa ideia que você falou aí, por exemplo, porra, tudo que tem muito dinheiro deveria ser de todo Tudo que mundo. Representa poder demais, velho. Tá, tudo que tem nas cabeças, mídia, a gente perversa. Banco, etc. Não, eu acho que a mídia privada, aliás, privada é um nome ótimo para essa mídia que a gente tem. A mídia privada, velho, ela não deve desaparecer. Só que o Estado tem que criar mídias públicas e investir para elas ficarem fortes e não ficar sabotando a mando da mídia privada, como sabota as TVs públicas. Mas tu não acha que... tu confia nos caras que estão lá no governo, para não falar poder? Tu confia nesses caras para gerir esse tipo de coisa? Algum deles fala em banqueiro e denuncia que o poder é dos banqueiros? Não dá para confiar, né, parceiro? Não dá. Então eles escondem um jogo. Então todos. aí fudeu, né? Porque vamos... Tá bom, só. Não, vamos jogando, mano. Eu não confio no Lula, mas ele tem que ser eleito. Entendi. Sacou? Porque ele é uma peça útil agora no tabuleiro. Em prol da população. Porque ele conhece o sofrimento. Ele é solidário ao sofrimento e tudo que ele puder fazer. Se o coração dele não estiver esfriado. Olha, velho, pelo governo que ele fez, não esfriou, não. Um cara que assume o governo e fala que o objetivo dele é que no final do governo o brasileiro tenha 3 refeições por dia e trabalha realmente, você vê que ele faz isso, apesar de ter permitido um monte de hediondezes do poder econômico, né? Como 250 mil famílias serem expulsas, liberar os transgênicos. Os bancos ficaram mais ricos ainda. Mais ricos, entendeu? Apesar disso tudo, ele abriu espaço. Ele não esqueceu sua origem. Então eu sinto que o coração dele não esfriou. E no discurso dele. Outro dia, mano, eu estava assistindo ele fazendo um discurso e ele começou a falar uma parada que as orelhas levantaram, sabe? Eu não sei se o orçamento participativo pode ser retomado, mas a população tem que decidir o que fazer e tem que entender. Aí parece que alguém sinalizou para ele, porque de repente. E tem que entender também que a mulher tem trabalho em casa, tem que respeitar o trabalho e mudou completamente de assunto. Ele deve ter gente ali por perto que sinaliza para ele, sacou? Que, de repente, ele começou a falar do orçamento, já acenderam os alertas. Sai daí, sai daí, sai daí. É o trabalho da mulher, que tem que ser, porque ela lava a roupa, ela varre o chão. O cara é vaselina, parceiro. E ele não pode incomodar o poder, senão ele vai ser atacado de forma contundente. Os vaselina me assustam também, sabia? Mas é preciso, senão não chega, mano. Ainda precisa ter vaselina. Bota um cara purista e dizendo o que ele vai fazer. Ele morre, mano.
E outra É coisa deposto, né? Ou é deposto, ou é preso, é denunciado. do Elon, eu queria dizer do Elon Musk, que eu vejo muito nele, assim, que ele entendeu tanto o jogo da oportunidade, que ele falou, mano, eu não preciso nem fazer nenhuma manobra muito foda, é só eu blefar que eu vou comprar um Bitcoin que o bagulho acelera, é só eu blefar que eu vou vender que cai. Então, qual é a mídia que eu tenho, que eu posso ter, que eu posso blefar a hora que eu quiser? É o Twitter. Entendeu? Então, ele entendeu, ele é o pior tipo de bilionário que tem, que é o bilionário especulativo. Ele sabe especular. O Bill Gates não especula, mano. Ele cria o produto, trabalha no produto, lança o produto e vai lá trabalhar. O Elon Musk não, já tá vivendo especulação faz tempo. Ele pôs um cara vestido de robô para fingir que era um robô que ele ia lançar. Aquilo é um blefe, cara. Parecia um cara dançando lá, o mundo todo parando para ver um robô que é um cara ser humano. Entendeu? Um falso Então, robô. É um falso robô. Aquilo é um blefe. Então ele já tá blefando tem um tempo, mano. Tá ligado? Quando ele lança o SpaceX e tudo extraordinário, não, que agora vão colonizar Marte e tal. Ah, aconteceu mais o quê? Nada. Mas é o absurdiscão. Mas por que tu acha que é negativo ele ter o Twitter? Porque ninguém podia ser detetor de uma mídia com pensamento que não seja para todo mundo. Ou que seja Mas uma não é mesa pra gestora. todo mundo hoje em dia. Não, mas que seja uma mesa gestora. Mas essa mesa gestora, ela é dominada 95% de um lado. E eu não tô tirando esse número do meu cu. Sim. Entendeu? É realmente 95%. Você tem dados? Eu tenho dados nesse caso. Nesse Então, caso, você tem dados. 95% da galera que tava ali. E eu não tô falando só do Twitter, não. Isso daí é um número que ele é constante, assim. Eu acho que o que tem menos tem 95%. Então, por isso que a Folha de São Paulo fez o que fez com esse país, por isso que a revista Veja fez o que fez com esse país, fez propaganda da cocaína quando ninguém sabia o que era cocaína, invadiu as periferias de cocaína quando ela pôs um canudo de ouro mostrando que era cocaína. Por isso que a Folha de São Paulo, quando quer acabar com a carreira de alguém, faz um artigo e acaba. É porque 95% sempre foram desses caras. Entendeu? Então, assim, não quer dizer que é benefício nenhum. Sempre Não, foi de mas uma família no caso das redes sociais, 95% das paradas é de esquerda. Tá ligado? Porque eles acontecem lá em São Francisco, que é majoritariamente a galera de esquerda, não sei o quê. E, porra, assim, existe... dá pra... Se você olhar, assim, com um certo viés, você consegue enxergar que tem uma corrente de pensamento predominante nas redes sociais. A sabe? corrente predominante das redes sociais é de direita e ultradireita. Ah, não é? Eu provo pra você. Ah, Quanto não tempo é. que eu tô com um canal, o cara monta o canal Caminhoneiro do Bisonho lá do inferno do não sei da onde. O cara no outro dia tem 40 mil visualizações. Ou alguém tá impulsionando e pagando aquilo ali, ou então todo o povo dele que tá ali numa cidade de 50 mil pessoas, 40 mil pessoas é de direita. Então, assim, o pensamento... O que a rede te mostra o tempo todo? Ela te invade com gente que ou não pensa nada, ou pensa pela direita, mano. Quando que você abriu a internet, só dentro da bolha psicopata, que nem a minha, que só vejo coisa que me interessa, assim como todo mundo só vê coisa que se interessa, que abre pra gente o nosso mundo. Mas se você abrir a rede tudo que você puxa, ele vai para quem impulsionou, vai para quem tem um pensamento de extrema direita, praticamente de extrema direita. A rede, ela é extremista. E a extrema esquerda, ela morre muito fácil no argumento. Porque ela não é extremista sem ser humana. Então não interessa. Agora, o ódio plantado pela vertente de direita, ele vai, não tem limite não, mano. É madeira de piroca, é fake news de tudo que é jeito. Vai inventando. Eu entendo que assim... E tem mais o WhatsApp também, viu? O WhatsApp sim, é a maior ferramenta disso. Eu acho que o pessoal... Se você estiver falando que, assim, que o pessoal com pensamento de direita soube utilizar melhor a ferramenta Também. internet... Eu concordo. Também. Assim, as eleições de Trump, de Bolsonaro, caralho, foram claramente influenciadas e impulsionadas por redes sociais, por fake news, caralho, não sei o que, isso aí teve. Não dá pra dizer que não teve. Mas o que eu tô dizendo é que não é... Isso, no entanto, não quer dizer que a esquerda não é predominante. Quer dizer que a esquerda não acreditou no poder da coisa. Não é que não acreditou. Ela não voltou para isso. Ela não voltou para isso. Não alcançou isso aí. Me mostra um programa do tamanho do Flow que seja esquerdista. Com o mesmo número de visualização, de corte, TV de tudo. 247? Vai ver o alcance da TV 247. Mas eu sou... Eu 3 mil luto com pessoas, isso. 5 mil pessoas pela live. Entendeu? Porque assim, eu não quero ser... Não tô dizendo que vocês são de direita. Tô Eu dizendo sei, que... mas o que eu tô dizendo é, eu quero ser de esquerda tanto quanto eu quero ser de direita, que é zero.
Eu gosto de olhar para as questões assim, e imprimir a minha vivência nelas. Então, assim, vai ter pauta que eu vou pensar como um cara de direita pensaria. E vai ter pauta que eu vou pensar como um cara de esquerda pensaria. Pô, parceiro, essa balança não tá equilibrada, mano. A esquerda, pelo menos, tem proposta de sociedade. Se inconforma com injustiça. A direita justifica essa porra com mentira, do jeito que tá aí pra piorar. Não tem uma balança aí. A direita não legitima. tá equilibrado. Ela legitima no argumento. Legitima e briga pra manter assim e piorar ainda. E favorecer sempre endinheirado. E criar mentalidade competitiva, conflituosa. A esquerda tem várias correntes de pensamento, né? Eu não gosto dessa expressão. Eu sei. Mas pelo menos são mais centradas na injustiça. A gente está sempre debatendo como vai ajudar o próximo, como vai tentar Exato, como deixar é que as coisas pra todo equilibra, mundo, como é que acaba com a miséria. Não é perfeito, no Por meio que do não caminho. se estuda a origem da miséria, mano? Com tanta universidade, com tanto universitário, por que, que a existência da miséria não é tema central? Não incomoda? Para mim, miséria é prioridade social. A sociedade não pode ter miséria e não pode se conformar com ela. O que que causa a porra da miséria? É só estudar, mano. Não precisa ir muito fundo, não. Não precisa nem estudar. Se você tiver senso de observação, você vai perceber. Mas, pô, por exemplo, se a gente for falar de como eu enxergo o movimento de mais pessoas resolvendo seu próprio problema, e com isso eu quero... Vamos lá, vamos dar um nome. Tornar a sociedade com uma visão mais empresarial, eu tendo a achar que esse é o melhor caminho mesmo. Porque, assim, eu tendo a olhar para assim... tem uma galera que se você ficar esperando o Estado, cara, do jeito que tá hoje, ele não vem. Não, Mas não é ninguém está esperar esperando o Estado, velho. Ninguém espera o Estado. É compreender o Estado, velho. E agir em cima dele. Fazer pressão popular. Mas para isso tem que ter conscientização. Para isso, política tem que ser tirada dos partidos, tem que ser discutida nas comunidades. Sem partido nenhum. Vamos discutir a situação, vamos discutir o orçamento do nosso lugar, vamos observar os parlamentares, o que eles estão fazendo. Determina uma comissão de gente interessada, escolhe aquelas exceções da comunidade que tem condição de observar e tem interesse nisso. Vai ver que leis estão sendo feitas, vai ver quem financiou a campanha de cada um, vai ver quanto é o orçamento da prefeitura, vai ver em que está sendo distribuído esse orçamento, para qual secretaria, para quais ações, quanto que está sumindo sem explicação. Vamos botar isso no ventilador, mano. Sim, sim. Sacou? Concordo. Isso é fazer política. A política não pode ser reduzida a partido, mano. A política é onde tem coletivo. Ou devia ser. A política partidária, ela foi construída para não conseguir modificar as coisas. E o que consegue modificar as coisas, mano, é movimentação do povo. Você vê como é que o povo, os políticos apavorados quando vê movimentação do povo. Concordo com isso pra caralho. Tanto que um político pega a legitimidade do outro. Quando ele perde o apoio das massas, ele vai no outro político que está junto com o movimento ali social e fala, não, eu preciso desse cara junto. Só que o interessante é que quando eles montam um movimento para poder atrair eu e outras pessoas que conseguem juntar gente, né? Eles vão lá para falar e a gente vai para assistir. E aí eles dão o direito da gente fazer uma pergunta. Ou uma colocação de 5 minutos. É isso que não Olha pode. como está errado. Entendeu? Olha como diverge do que ele falou. Então o cara vai para nossa comunidade, ele quer um evento para falar 3 horas, a gente ouvir, depois poder fazer uma pergunta ou fazer uma colocação de 5 minutos. Entendeu? Então tá tudo errado. É. Eu tinha que ir lá para ouvir. Tinha que ir lá para ouvir. Eu vou ouvir quem são as lideranças? Vou aí ouvir vocês. Não, e a comunidade tinha que se reunir, resolver suas prioridades, suas necessidades, ir lá no parlamento e exigir, ó, nós precisamos disso, trabalho de vocês. Sim. Agora eu quero ver. Quero ver rolar. Como o Gaspar dos África sempre falou, 10 maloqueiros de cada quebrada faziam um arregaço. Só 10 maloqueiros de cada quebrada ia fazer um arregaço. Imagina, quantos bairros tem? Jardim Lídia, Jardim Comercial, Jardim Ilá, Nossa Senhora, Jardim Ângela, Parque Santo Antônio, vai contando. Olha o tanto de 10 caras de cada lugar desse, só que a gente consegue juntar 10 caras de cada lugar desse, nem para fazer uma ação social, nem para reivindicar com o político, para poder vestir uma camisa de outro time e a gente ir lá matar o outro, para poder a gente ter uma guerra de quadrilha, para poder a gente pôr um fuzil para matar outro cara do tráfico. A gente consegue fazer tudo isso por outros motivos. Mas isso não demonstra uma falta de fé completa no nosso governo e na nossa política? É óbvio, parceiro. Que ninguém tá... Não dá para ter fé nessa estrutura. Mas por outro lado, a gente meio que... para mudá-la, Se o poder tá... por meio dela, né? Primeiro perceber, né, parceiro? Se você quer mudar a coisa assim de uma hora para outra, você não vai conseguir.
É preciso abrir espaço de discussão, é preciso perceber o que acontece, é preciso acender luzes. Uma vez eu estava na Amazônia, velho, e uns garimpeiros me chamaram para comer. E eu fui lá comer com eles. Jiboia. Mês de boia? Caralho. Me deram, eu estava comendo pensando que era peixe. De repente eu vi os caras rindo e olhando para minha cara, rindo e olhando para minha cara. Sabe o que tá comendo aí, Ripe? Eu falei, não é peixe não, não é cobra. Eu falei, parece peixe. Continuei comendo, achava que eu ia ficar horrorizado. Mas aí o cara fez um comentário que me chamou a atenção. Ele falou assim, eu não me lembro a pergunta que eu fiz a ele, mas ele falou assim, 2 toneladas de cascalho, barro e pedra para achar 1 grama de ouro. Eu falei, nossa, parece a humanidade. 2 toneladas de cascalho para 1 grama de ouro. Então é preciso ir nas periferias com a bateia e garimpar as exceções, velho. Porque as exceções periféricas são muito mais capazes e fortes do que as exceções da classe média, dos instruídos. Porque tem exceção na universidade, eu conheço várias e são louváveis. Sim. Mas não tem a força que tem os sobreviventes da periferia. É preciso garimpar essas exceções, juntar e criar espaço para conversa. Para falar sobre a sociedade, sobre a comunidade, sobre o país, sobre o mundo, formar uma visão geral, geopolítica, mundial. Mas Sacou? isso não vai acontecer espontaneamente, precisa de um trabalho aí. Não é? Por que não pode acontecer espontaneamente? Você sugere e isso acontece, mano. E, se não me engano, isso já está Já acontecendo. acontece, chama sarau, muitas vezes, outras vezes se chama show. Cada um tem um nome, mas acontece. Isso, quando o cara tá no palco, antes de verdade. cada... O cara, mano, tem 5ª série, semi-analfabeto, o cara tá passando fome, mas ele sobe no show, no palco de rap, e ele fala meia hora da verdade dele, do que pode mudar na vida das pessoas, que a pessoa tem que ler, tem que estudar. Taíde fala isso há 30 anos, que tem que verdade, estudar. é Eu ouvi do verdade. Taíde a primeira vez. Estuda aqui. Então retiro o que eu disse, acontece espontaneamente sim. Dá pra. Existem vários exemplos. E é mais na bonito, verdade. hein? Eu já vi ele nos saraus na quebrada ali falando. É mais bonito. Quando você vê um show para 20 pessoas dentro da comunidade e você sabe que não foi cobrado, que é humano, que tá lá por todo mundo e depois que desliga o microfone continua lá. E aí continua gerando mais coisa depois à noite, sabe? Gera mais debate, gera mais impacto. Ali, um maninho dali, se eu estiver mentindo, você me corrige. Um maninho que viu ele falando há 3 anos atrás foi lá e montou um Grêmio depois de 3 anos. O outro foi lá e montou uma livraria na quebrada, um sebo, sabe? E aí vai plantando, vai plantando. E essa é a esperança, cara. Essa é a esperança. Sim. Do verbo esperançar.